Qual sua opinião quanto ao respeito ao devido processo legal e ampla defesa nesses processos da trama golpista? Bom, tem uma série de problemas que a gente aponta desde a raiz. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, que eu falei pra caramba agora. Fica à vontade. Pois é, isso daí é algo que se levanta bastante. Se a gente está respeitando o devido processo legal, é algo que eu escuto também os jornalistas defendendo, né? Se você defende um Estado democrático de direito, é importante que você defenda o devido processo legal. Exatamente. Então, repetindo, critico a concentração de poder e a falta de devido processo legal em inquéritos do STF há muitos anos. Aliás, critiquei ao longo das manobras processuais que foram feitas no âmbito da Lava Jato, que era anterior, inclusive, a isso tudo, mas principalmente nesses casos aí, a partir de 2019, quando foi instalado o inquérito das fake news. O Moraes, ele jamais deveria ter feito uma série de coisas que ele fez. Por aí, mas o bolsonarismo usa isso para limpar a própria sujeira na sujeira do Moraes. Aí tem sempre que lembrar, mas a presepada aconteceu. Tem que ter o processo, merece julgamento, as condutas são gravíssimas. Aliás, eu nem citei no resumo que eu fiz inicialmente a pressão do Braga Neto, número 2 do Bolsonaro. Ia ser vice-presidente da República se ganhasse. Foi ministro do governo Bolsonaro. Ele mandou um jagunço virtual infernizar a vida do Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, e da família dele. Tem lá a mensagem, que é esse linchamento virtual que eles fazem. Eu fui alvo durante todo o governo Bolsonaro, até hoje você vê aí que eles me atacam, contra quem quer que seja um obstáculo para o seu caminho. Né? Então, voltando, fui fazer um parênteses, já vou me perder de novo, porque está sexta-feira de noite, né? É bom lembrar. Assim, o Moraes, então, ele nunca devia ter absorvido todos os processos no Supremo Tribunal Federal de pessoas sem foro privilegiado. O processo do Bolsonaro não deveria ser julgado só pela turma, deveria ser julgado pelo plenário. Eu defendi tudo isso, até elogiei certas posições do Luiz Fux nesse sentido. Ele tomou diversas medidas ali, inclusive numa dessas operações contra empresário, lá do começo, né, para pegar lá de trás, que tinha empresário conversando em grupo de WhatsApp, sem uma ação prática correspondente. O sujeito fala uma coisa assim no grupo, está irritado ali com o governo, fala uma coisa que pode ser interpretada como uma mensagem golpista. Isso aqui a mensagem no grupo de WhatsApp, se não tem qualquer ação correspondente, pode ser uma piada, inclusive, dentro de um grupo privado. Né? Então, descobriu, determinou operação, aí bloqueia isso e aquilo e tal. Vários abusos, né? Mas já está um pouco apartado aí da trama golpista e do 8 do 1. Ele teve um papel gravíssimo, né, que nunca vai ser apagado, no caso do Clériston, o Clezão. Eu escrevi 2 artigos com toda a cronologia, ninguém detalhou a história desse caso, com base nas decisões judiciais, mais do que eu fiz nesses 2 artigos. Inclusive, fiz um artigo de comparação da celeridade com que pedidos de relaxamento de prisão são atendidos quando são feitos por políticos acusados de corrupção e tal, e a demora que houve no caso do Clériston. Porque o caso do Clériston, para quem não sabe, ele participou do 8 do 1, aí foi preso, houve um pedido da defesa de relaxamento da prisão, de liberdade, claro, mas secundariamente, de prisão domiciliar, porque ele tinha problemas de saúde. A PGR demorou um pouco e tal, mas acabou analisando o caso, deu parecer favorável ao relaxamento, para mandar para prisão domiciliar. Parecer para o STF, relator é o Moraes, então você decida e tal. Moraes deixou na gaveta, ele disse lá atrás que seria capaz de abarcar, não, o Supremo Tribunal Federal tem condição de abarcar aqui mais de 1000 processos do 8 do 1, etc. Deixou na gaveta, né? Seja porque, sei lá, isso aqui não tem pressa, né? Esses caras que invadiram, imagine se alguém invadisse a sua casa, que é como ele fala, se você ia querer anistia para essas pessoas e tal, ou se foi por, vamos dizer assim, simplesmente coisa demais. Negligência, coisa demais, não conseguiu absorver e tal. Grave dos 2 jeitos, né? Verdade. Ele morreu na cadeia, com pedido pendente de prisão domiciliar para cuidar da saúde. Quer dizer que ele não ia morrer nunca, né? Todos morrem e tal, mas eventualmente poderia ter uma sobrevida, poderia demorar mais para morrer se tivesse tratamento devido e tal. Então é um caso muito grave.
Outro caso grave, que passa despercebido, porque, enfim, a pessoa não é aí fotografada, não faz vídeo, mal foi identificado, que é um morador de rua, que ele manteve 11 meses na cadeia. Era um sujeito que é morador de rua, foi ver de curioso, sabe-se lá, e se misturou ali na multidão naquele momento e foi confundido com um desses aloprados do 8 do 1. Foi em cana, ficou 11 meses. Aí, depois de muito tempo, veio também um parecer da PGR para relaxar a prisão. O Moraes, nesse caso, acatou o pedido, mas impôs medidas cautelares. O sujeito ainda passou, se não me engano, 2 meses com tornozeleira eletrônica, até vir assim, mais um pedido e tal, e ele, porque percebeu que tinha sido uma cagada, né, como se fala, e que ele era inocente e que tinha que ser liberado completamente. Então isso é grotesco que tenha acontecido. Entende-se, aconteceu uma confusão simultânea se o cara estava misturado lá numa multidão. Mas daí a importância de você ter estrutura para julgar aquilo tudo, de você ter uma preocupação com aquelas pessoas, com a individualização de conduta, você não sair acusando a massa inteira por crimes comuns sem comprovar, que é outra coisa que eu critico, já que perguntou. Então, por exemplo, eles definiram que todo mundo que estava lá, invadindo a Praça dos Três Poderes, tendo depredado ou não, participou dos chamados crimes multitudinários, que são os crimes atribuídos à multidão. Então tem 3 crimes, que é abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado, se eu não me engano. Enfim, tem 3 nessa linha aí, que são atribuídos a todo mundo. Aí você fala, pô, não dá para ser assim, cara. Concordo. Não dá para ser assim, porque é possível você acusar desses crimes uma pessoa que realmente tenha planejado isso, que realmente tenha liderado aquele movimento, que tenha participado, que no mínimo tenha uma conversa, ou que aparece num vídeo dizendo vamos derrubar o poder e tal, não sei o quê. Ok, essa pessoa tá lá para fazer isso, mas como você vai dizer que não tem um monte de gente ali que simplesmente foi seguindo a multidão e foi entrando, mas que não tem uma prova contra ela de que ela queria dar um golpe de Estado, de que ela não sairia dali, que ela iria ficar com o poder, que ela ia impedir para sempre o exercício dos poderes constituídos e tal. Então tem esses problemas também. Os advogados reclamaram muito de acesso a provas e tal. Aí tem que analisar caso a caso. Você teve ali algumas restrições. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, numa primeira etapa do processo, ele deu acesso só ao relatório da Polícia Federal sobre as mídias originais. Então você tem aquela prova original. Um áudio, um vídeo, um documento, um arquivo digital e tal. Só que os advogados não tiveram acesso a essas provas, esses documentos originais. Eles tiveram acesso ao relatório sobre esses documentos, numa primeira etapa. Eles reclamaram muito disso, porque eles precisavam verificar se o relatório está descrevendo a mídia original da maneira correta, fidedigna. E é legítimo que a defesa reivindique isso, porque é um trabalho, inclusive, que nós jornalistas fazemos, que é quando você lê um relatório da Polícia Federal, e eu leio, né, ao contrário de muitos ativistas, porque vem um relatório de 1000 páginas, ativistas já tem conclusão a respeito dele, não leu nada, né? O último relatório da PGR, que é esse que pede a condenação de Jair Bolsonaro, tem 517 páginas. Uma das coisas que, em 20 anos de carreira, mais não digo impressionam, né, mas mais me indignam, é a opinião categórica sobre documentos não lidos. É um negócio fantástico, assim. A pessoa tem certeza absoluta. Categórica é foda. A pessoa tem certeza absoluta que tudo aquilo é um absurdo e ela não teve acesso a nada, né? Acesso de leitura, que eu digo. Mas, enfim, então, uma das funções nossas jornalísticas é você ver se uma autoridade, na sua decisão, ela está argumentando de acordo com as provas, se ela está descrevendo as provas corretamente, ou se ela não está usando um elemento aqui para turbinar na hora de alegar, para turbinar na hora de acusar, para turbinar na hora de decidir, para turbinar na hora de impor a pena, entendeu? Porque às vezes é uma cadeia, você vai turbinando, sai lá na frente um monstro, né? E é isso que se quer evitar.
Então, por isso que é bom ter o escrutínio da sociedade, ter a crítica, você ter alguma contenção. Mas depois foi dado esse acesso. Só que eles reclamaram porque impediu que a defesa verificasse tudo isso antes do, acho que foi do indiciamento da Polícia Federal, de alguma etapa da denúncia da PGR, não me lembro agora. Mas depois o Moraes deu esse acesso. Só que ele, na hora de argumentar aquilo que ele faz, ele alopra, entende? Ele fala, não, que vão acusar, então, de escrever errado? Sim, vão acusar, sim, se não tiver acesso. Vão, pelo menos, se não acusar, porque talvez acusar seja mais grave, mas suspeitar. Uhum. E mais do que isso, é anterior a isso, é o direito, né? Mas, enfim, acabou tendo acesso e tal. Tá aí, os advogados constituídos. Hoje ele falou, né? 96 advogados constituídos, para mostrar que está tendo livre a defesa e que as coisas vão correr do mesmo jeito.